Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Dora e vou estar trazendo hoje aqui no meu canal Dora de Souza Crochê esse lindo modelo de suplá floral. Se vocês quiserem aprender como faz esse nosso modelinho, continue assistindo o meu vídeo que estarei trazendo os materiais e iniciando o nosso trabalhinho de hoje. Pronto, pessoal, eu vou fazer hoje esse modelinho usando aqui esse fio barbante. Não vou fazer ele branco, vou fazer ele nesse tom de cru, certo? Para as flores, vou usar aqui esse barbante também da marca Apollo. E vou fazer as flores com esse fio número 4, mas vocês podem fazer também com a número 6. Para o detalhe verde, eu vou usar esse fio barroco, certo? Ele é mesclado e a cor dele é 93,91. Usarei para a confecção desse trabalho a minha agulha de 3,5 milímetro e usarei também tesoura para estar rematando o nosso fio. Então, é isso, vamos iniciar o nosso passo a passo. Pronto, vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico. Vou laçar aqui o meu fio, ó, introduzo aqui a agulha, laço o meu fio e faço um ponto baixo. Será contado como meu primeiro ponto baixo. Tiro o anel do meu dedo e vou subir aqui mais 2 correntinhas. Será aqui o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui dentro do meu anel mais 13 pontos altos. Vou ficar aqui um total de 14 pontos altos aqui na minha primeira carreira. Pronto, fiz aqui os meus 14 pontos altos. Já vou ajustar aqui o meu anel. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, ponto de correntinha, venho aqui, ó, na terceira corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Fiquei aqui com 14 pontos altos. Pessoal, vou ensinar pra vocês uma emenda que não fique tão aparente, certo? Fechei aqui o meu ponto com ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no meu pontinho da frente. E vou fazer aqui um ponto baixo, ó, laço meu fio. Ó, faço aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Esse será o meu primeiro ponto alto. Dessa forma, quando a gente fizer toda a volta, que chegar aqui para fechar a carreira, não vai ficar aquela emenda tão aparente, certo? E esta volta, vamos trabalhar um aumento para cada ponto de base. Então, na volta anterior, eu tenho 14 pontos altos. Nesta volta, eu vou ficar aqui um total de 28 pontos altos. Ou seja, eu vou colocar um aumento para cada ponto de base. Então, eu fiz aqui o meu primeiro aumento, no mesmo lugar. Venho no pontinho da frente e faço mais um aumento. E vou fazer assim por toda a carreira, totalizando 28 pontos. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, os meus aumentos, né? Finalizei aqui a minha segunda volta. Estou aqui com 28 pontos altos. Vou vir aqui, ó, na minha correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. E dessa forma, ó, a nossa emenda fica praticamente, né, invisível. Se você não olhar direito, você não vai saber onde foi feito a emenda. E vamos iniciar sempre da mesma forma. Prendo aqui com ponto baixíssimo, caminho para o meu pontinho da frente e faço aqui um ponto baixo. Faço mais uma correntinha para ser aqui o meu primeiro ponto alto, mas você pode fazer também um ponto baixo e 2 correntinhas, certo? E vou iniciar sempre fazendo o meu aumento, né, aqui no meu primeiro pontinho. Coloquei aqui o meu primeiro aumento. E nesta carreira, eu vou trabalhar um aumento e um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Quando eu finalizar esta terceira carreira, eu vou ficar aqui com 42 pontos altos. Vou colocar um aumento e um ponto sozinho. Vou fazer assim por toda a carreira.
Pronto, eu finalizei aqui a minha terceira volta, coloquei aqui o meu aumento e vim finalizar com vocês, ó. Colocar aqui o meu último ponto, né, sozinho, pois eu iniciei com aumento e termino com um ponto sozinho. Vou fazer aqui a emenda, ó, na minha correntinha, prendo aqui com um ponto baixíssimo, caminho aqui para o meu pontinho da frente, faço aqui um ponto baixo, subo mais uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Fazendo aqui o meu primeiro aumento da quarta carreira. Esta carreira eu vou fazer um aumento e 2 pontos sozinhos. Um ponto sozinho, no próximo mais um ponto sozinho. E faço aqui o meu segundo aumento, de 2 pontos. Desmanchar aqui que pegou no fio no meio. Fazer aqui o meu segundo aumento, né? De 2 pontos no mesmo lugar. No final desta carreira, eu vou ficar aqui um total de 56 pontos altos. Pronto, pessoal, retornando aqui, ó, para finalizar a carreira com vocês, fiz aqui, ó, o meu aumento, aí já fiz um ponto sozinho, e vou fazer aqui, ó, mais um ponto sozinho, bem aqui no pezinho, onde eu iniciei a minha carreira. Venho aqui, ó, na minha correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Finalizando, né, a nossa quarta carreira, onde eu fico aqui um total de 56 pontos altos. Caminho aqui para o meu pontinho da frente, faço novamente um ponto baixo, subo mais uma correntinha e volto aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Iniciando aqui a quinta carreira, colocando o nosso primeiro aumento. E nesta volta, eu vou fazer um aumento e 3 pontos sozinhos. Meu primeiro, segundo ponto sozinho, terceiro ponto sozinho. Agora, eu faço aqui o meu segundo aumento e vou fazer assim por toda a volta, colocando um aumento e 3 pontos sozinhos. Um aumento e 3 pontos sozinho. Quando eu finalizar esta carreira de número 5, eu vou ficar aqui um total de 70 pontos altos. Pronto, finalizando aqui, ó, com vocês, fiz aqui já, ó, 2 pontos altos sozinho e venho fazer o meu último ponto aqui. Lembrando, ó, que eu faço bem aqui, ó, bem no pezinho onde eu iniciei o ponto baixo. Venho aqui na minha correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Caminho para o meu pontinho da frente, faço aqui um ponto baixo, e subo mais uma correntinha. Venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Iniciando aqui, né, a nossa sexta carreira. E nesta volta, eu vou fazer um aumento e 4 pontos sozinhos. Um aumento e 4 pontos sozinhos. Quando eu finalizar esta carreira, eu vou ficar aqui com um total de 84 pontos altos. Pronto, retornando aqui para finalizar a carreira com vocês, já fiz aqui, ó, o meu último aumento. E vou fazer os 4 pontos sozinhos, para fechar aqui a carreira de número 6. Onde eu estou ficando nesta carreira com 84 pontos altos. Coloco aqui o meu último aumento. Venho aqui, ó, na minha correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar, né, aqui, ó, pro meu pontinho da frente. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto, iniciando com um ponto baixo e subo uma correntinha. Venho no mesmo lugar, insiro a minha agulha para fazer aqui o meu aumento, colocando, né, 2 pontos altos no mesmo lugar. Esta carreira é de número 7, onde eu vou fazer um aumento
e 5 pontos altos sozinhos. Um aumento e 5 pontos altos sozinho. Pessoal, eu acho que não tem necessidade de eu continuar fazendo com vocês, certo? Pois vocês, né, já perceberam que a cada carreira que a gente vai subindo, vamos aumentando um ponto, né, nos intervalos dos aumentos. Então, só recapitulando, eu iniciei aqui a minha primeira volta com 14 pontos altos. Segunda carreira, eu coloquei um aumento para cada ponto de base, fiquei com 28 pontos altos. A minha terceira carreira, eu fiz um aumento e um ponto sozinho, ó. Vejam que o aumento, ele sempre cai aqui em cima do aumento, né? Pois eu sempre estou iniciando com um aumento. Na minha quarta carreira, eu fiz um aumento e 2 pontos sozinhos. Na minha quinta carreira, eu fiz um aumento e 3 pontos sozinhos. Na sexta carreira, eu fiz um aumento e 4 pontos sozinhos. Na carreira de número 7, eu vou fazer um aumento e 5 pontos sozinhos. E vou dar sequência a esse mesmo passo a passo, né? Iniciando sempre, colocando o meu aumento. E vou aumentando um ponto nos espaços, né? Nos intervalozinhos de um aumento e outro. Certo? Então, eu vou fazer aqui o tamanho que eu quero. Vocês vão fazendo aí o de vocês, dando continuidade a essa sequência, tá bom? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo para continuar aí o trabalho de vocês e dessa forma não terá erro. Então, eu vou fazer aqui o meu e eu retorno quando eu já tiver feito aqui a minha base, o tamanho que eu quero, tá bom? Pronto, pessoal, finalizei aqui a minha base. Vou medir aqui o tamanho com vocês. Ela ficou medindo aqui, ó, um total de 44 centímetros de diâmetro. E é esse o tamanho que eu quero, pois como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui uma toalhinha floral, certo? Só que vocês podem fazer também aí o suplá, fazer menor. Vocês terão apenas que ver aí a quantidade de pontos, né? Vocês vão dar sequência aí aumentando os pontos da forma como a gente iniciou. Só que quando estiver finalizando, chegando aí o tamanho desejado do trabalho de vocês, vocês vão ver aí a quantidade de pontos que seja múltiplos de 8 e colocar mais um ponto, para poder dar certo os motivos aqui das nossas flores, né? Então, até a carreira de número 11, eu estava dando sequência, né? Ó, na volta de número 7, eu fiz o quê? Um aumento e 5 pontos sozinhos, fiquei com 98 pontos. Na carreira de número 8, eu fiz um aumento e 6 pontos sozinhos e fiquei um total de 112 pontos. Na carreira de número 9, eu fiz um aumento e 7 pontos sozinhos, fiquei com 126 pontos. Na carreira de número 10, eu fiz um aumento e 8 pontos sozinhos, fiquei com 140 pontos. Na volta de número 11, eu fiz um aumento e 9 pontos sozinhos e fiquei com 154 pontos. Só que se eu desse continuidade a essa sequência, né? Se quando eu chegasse na volta de número 12 eu fizesse um aumento e 10 pontos sozinhos, eu iria ficar com muitos pontos e não ia chegar o total de... Os números não iam ser múltiplos de 8. Então, quando eu cheguei na volta de número 12, eu fiz aqui uma adaptação, eu coloquei um aumento e 12 pontos sozinhos. Um aumento e 12 pontos sozinhos, vejam aqui, ó. Aqui é a minha volta de número 12, né? Eu fiz um total de 14 voltas, tá bom? Então, na volta de número 12, ó, eu fiz um aumento aqui, ó. Aí, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e voltei a fazer aqui o meu aumento. Aí, nessa volta, eu fiquei com 166 pontos, só que não é múltiplo de 8 ainda. Então, na volta de número 13, eu fiz aqui, para ser múltiplos, eu ia colocar apenas mais 2 aumentos na volta de número 13, pois eu ia ficar com 168 pontos. Só que eu tenho que fazer múltiplos de 8 e mais 1. Então, eu resolvi fazer 3 aumentos na volta de número 12 e fiquei com 169 pontos. Pois múltiplos de 8 é 68, 168, só que eu tenho que colocar mais um ponto, tá bom? Aí, você distribui aí, eu coloquei aqui
não é obrigado você contar aí a quantidade de pontos, você distribui. Ó, eu coloquei um aumento aqui, aí fui caminhando, né? Coloquei meu outro aumento nesse lado, ó. E veja aí, onde vocês vão colocar aí o aumento de vocês. Não precisa ser, não precisa ir contando os pontos, tá bom? Aí, quando eu cheguei na volta de número 14, eu apenas repeti aqui a mesma quantidade de pontos. Ou seja, mantive aí os 169 pontos. E é esse tamanho ideal que eu quero. Se você quiser maior, você vai aumentando aí os pontos. E quando tiver perto de finalizar aí o tamanho desejável, você conta aí a quantidade de pontos, vê se está finalizando aí com múltiplos de 8 e coloca mais um ponto para poder dar certo aí o motivo do trabalho de vocês. Então, dessa forma, vocês podem estar aumentando ou diminuindo. Você terá que prestar atenção aí no final dos pontos de vocês, tá bom? Pronto, e agora a gente vai trabalhar com o fio verde, né? Você trabalha aí com o fio da sua preferência. Eu tô trabalhando com esse daqui, ó, barroco, como eu já mostrei, né? Barroco multicolo da Círculo. Ele é mesclado, mas você vai usar aí o que você tiver na sua casa. E vamos inserir aqui o fio em qualquer um dos pontos, certo? Dá um nozinho, depois é só arrematar esse fio. E vamos subir aqui 3 correntinhas, né? Para ser aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 correntinhas de separação. Volto nesse mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Estou fazendo aqui um Vzinho, né? Então, fiz aqui, ó, fiz um ponto alto, que foi 3 correntinhas, aí fiz mais 2 correntinhas de espaço e fiz um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho aqui, ó, no meu pontinho da frente e faço novamente um Vzinho, um ponto alto, né? Faço 2 correntinhas, retorno aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Ficando desta forma. Novamente, eu faço 2 correntes de espaço, depois eu escondo esse fio aqui, pulo um ponto de base, venho no pontinho da frente e faço outro Vzinho. Então, fiz aqui um ponto alto, 2 correntes, retorno, né? Faço mais um V. E vou fazer assim por toda a volta, fazendo um Vzinho, aí faço 2 correntes de separação, pulo um ponto de base, venho aqui e vou fazer outro Vzinho, um ponto alto, 2 correntes, retorno, faço mais um ponto alto. E vai ficar aqui, ó, vocês vão perceber que vai ficar bem amontoado os pontos, né? Mas é dessa forma mesmo que tem que ficar, pois depois vocês vão entender por quê. Não se preocupe se ficar aí bem juntinho, não pense que vai dar errado, tá bom? É assim mesmo que tem que ficar. Então, vocês vão fazer por toda esta volta, colocando aí os Vzinhos, né? Faz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Aí, faz 2 correntes de separação, pula um ponto de base e volta a fazer o Vzinho, tá bom? Então, faça aí o de vocês, que eu vou finalizar aqui o meu, e eu retorno pra gente dar sequência aqui o nosso trabalhinho. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, toda a carreira em ponto com esse verde. Lembrando que a gente fez, né, essa volta completa aqui com V. Fizemos aqui, ó, um ponto alto, aí 2 correntinhas para separar o Vzinho e fazia novamente um ponto alto no mesmo lugar. Fazia 2 correntes e pulava aqui um ponto de base, aí voltava a fazer o V. E ficou assim, ó, amontoadozinho, não tem problema, é assim mesmo que fica, não vai ficar esticadozinho, vai ficar junto, certo? E eu vou explicar um detalhe para vocês.
Pois quando eu cheguei aqui, ó, não bateu certinho. Eu tenho que ficar aqui com 69 espaços, né? Pois eu falei para vocês que a gente ia trabalhar múltiplos de 8 e fazia mais um ponto. Então, quando eu cheguei aqui, ó, se eu fechar aqui a minha carreira, eu vou ficar apenas com 168 bloquinhos desses, ó, espacinho eu tenho que ter, né? Então, se eu fechar aqui, eu vou ter apenas 68. Vocês sabem que no crochê é assim, às vezes a gente conta e não dá certo. Então, só vou desmanchar esse daqui, ó, porque eu já fiz ele pra mim ver como é que eu vou fazer depois, tá bom? Então, eu finalizei aqui, ó, e está faltando 2 espaços, e vocês sabem que eu tenho que pular um pra vir fazer o outro. Então, não bateu certinho, alguma coisa eu fiz, eu acho que eu devo ter contado, aumentado ou esquecido algum ponto. Vocês sabem que no crochê é assim, isso pode acontecer, tá bom? Mas não se preocupe se isso acontecer com o trabalho de vocês, pois às vezes acontece. E eu vou dizer como é que a gente vai prosseguir, tá bom? Foi até bom acontecer isso, porque às vezes ia acontecer com vocês e vocês não iriam saber como fazer, tá certo? Esse trabalho, a gente vai voltar agora fazendo as flores. Não se preocupe, que eu vou já dizer o que é que a gente vai fazer aqui. Nós vamos trabalhar as flores, não vai ser pelo lado direito, porque se fosse pelo lado direito, né, eu vinha, já começava aqui, ó, nesse primeiro bloquinho e deixava, né, depois a gente ia fazendo as pétalas por toda a volta e fazia uma adaptação aqui no final. Só que a gente não vai iniciar pelo lado direito, nós vamos fazer as flores pelo lado esquerdo, então a gente vai ter que começar já aqui, ó, por esse lado, onde eu finalizei aqui com o fio. E eu não vou finalizar aqui a minha carreira, eu não vou fechar, fazer o fechamento e iniciar aqui, ó, porque se eu fechar aqui, ó, né, aí eu posso vir e iniciar aqui nesse bloquinho. Só que quando eu der a volta todinha fazendo as minhas pétalas, e se eu chegar aqui e não bater certinho, aí como é que eu vou fazer? Foi o que aconteceu comigo, pessoal, quando eu fiz esse daqui, ó. Então, só para explicar para vocês, tá bom? Esse trabalho aqui, eu finalizei ele, esse suplá, ele foi feito com 128 pontos altos, certo? Mais uma correntinha, fiquei com 129. E eu fiz 16 flores no total, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu virei o meu trabalho, certo? Eu virei o meu trabalho e fui fazendo as minhas flores. Quando eu cheguei para fechar aqui as minhas flores, não tinha mais como eu fazer nenhuma adaptação, pois eu já tinha fechado aqui a minha carreirinha dos meus pontos V's e não tinha mais como eu desmanchar, pois eu já tinha iniciado por onde eu tinha fechado a minha carreira. Aí não tive mais como desmanchar, então eu tive que desmanchar os pontos V, né, para fazer a adaptação. Aí o que foi que eu tive que fazer? Desmanchei todas as pétalas, quase chorei nesse dia. Tive que desmanchar todas as pétalas e vocês vão ver como é demorado para fazer essas pétalas, tá bom? Fica um trabalho lindo, maravilhoso, mas é trabalhoso. Imagina aí eu ter feito todas as 16 flores e quando eu cheguei para finalizar, não bateu. Então, como é que eu vou ensinar para vocês? Para caso isso aconteça com vocês, vocês terão como fazer essa adaptação. Para isso, eu tive que fazer isso daqui, ó. Né? Quando aconteceu esse... Então, eu fiz aqui esse pequeno e fiz desta forma, né? Quando eu finalizei a carreira aqui do ponto Vzinho, eu não finalizei, eu não fechei e fui fazendo as flores e quando eu cheguei, caso não batesse certo, aí tinha como eu fazer a adaptação, tá bom? E deu certo. Então, dessa forma, a gente vai fazer aqui com esse daqui também, tá bom? Deixa eu só procurar aqui, pronto. Então, aqui, o normal seria eu vir fechar. Se o de vocês já tiver batido certinho, aí os 169, se for o caso de vocês estarem fazendo esse mesmo tamanho. Então, se já tiver dado aí os espaços, né, certinho, você já pode fechar. Beleza, não tem problema. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou virar o meu trabalho, né, pois vamos trabalhar aqui pelo lado avesso. Então, aqui eu viro o meu trabalho, ó.
Então, temos aqui, ó. Eu não arrematei o meu fio. Eu posso até já arrematar, para não ficar ruim da gente trabalhar, só que aí eu deixo um pedaço um pouco grande. Caso precise a gente fazer mais alguns pontos, né? Para poder bater certinho aqui. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. Posicionar aqui legal para vocês verem. Então, aqui eu vou trabalhar pelo meu lado esquerdo. Eu não vou iniciar já fazendo as minhas flores aqui, ó, nesse último Vzinho, porque eu sei que não bateu certo aqui a quantidade. Depois eu vou fazer uma adaptação. Eu poderei desmanchar ou poderei acrescentar, né, os pontos. Então, vou iniciar a minha pétala, as minhas flores, vou iniciar dessa daqui. Porque caso... Aí, depois eu vou fazer a minha volta, né, eu vou chegar aqui por esse lado. Aí, a gente vai e conta quantas flores, quantos espacinhos eu terei que fazer, ou terei que desmanchar, tá bom? Então, só explicando para não restar dúvida. Então, eu vou iniciar aqui a minha pétala nesse espaço aqui, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer as minhas flores usando esse fio aqui, ó. Ele é o fio 4, mas vocês podem usar aí o 6. Eu não estou usando o 6 porque a quantidade que eu tenho do amarelo não é suficiente. Eu queria fazer com esse mesmo fio, ó, esse amarelo aqui, mas não é suficiente, pois eu vi que leva bastante linha, né? Então, vou fazer com esse daqui, se eu tiver de fazer alguma adaptação, pois esse aqui, esse suplá aqui, ó, que eu fiz, como foi o fio 6, eu fiz apenas 4 pontos altos em cada pétala. Então, eu vou ver esse aqui, eu estou fazendo junto com vocês, né? A gente vai fazer. Aí, eu vou ver se precisa fazer alguma adaptação. Como o fio é mais fino, talvez ao invés de eu fazer 4 pontos altos, eu faça 5. Então, vamos ver agora, tá bom? Pronto, pessoal. Então, vamos iniciar, como eu falei, né? Eu vou iniciar aqui nessa pétala. Você faz aí com o fio da sua preferência. Então, dou uma laçadinha aqui, ó. Vou vir aqui no meu Vzinho. Insiro a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha, tá bom? E eu vou fazer agora, lembrando que com o fio 6 eu fiz 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 5, pois eu estou trabalhando aqui com o fio 4. Mas se você estiver trabalhando com o fio 6, é necessário que você faça apenas 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui um ponto, aquela correntinha, né, que é um ponto baixo, fiz 3 pontos altos e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui as minhas pétalas colocando colocando 5 pontos altos, certo? Ó, fiz um ponto baixo, 5 pontos altos, aí venho aqui no mesmo espaço, ó, sem nenhuma correntinha, e faço um ponto baixo, desta forma. Venho aqui, ó, no meu espacinho da frente, faço um ponto baixo, e vou fazer novamente 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos. Venho nesse, você vai afastando aí para não ficar os pontos em cima um do outro, para ficar do ladinho, tá bom? Vem, faz um ponto baixo. Lembrando que eu estou trabalhando do lado avesso, tá bom, pessoal? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, eu inicio fazendo as minhas pétalas pelo lado avesso do nosso trabalho. Então, já fiz aqui, ó, 6 pétalas, tá bom? Então, venho aqui no espacinho da frente, faço novamente um ponto baixo. E vou fazer aqui nesse mesmo lugar mais 5 pontos altos.
Então, vamos iniciar, né, fazendo aqui 6 pétalas. 3, 4, 5. Aí, venho no mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Já fiz aqui, ó, 3 pétalas, vou fazer mais 3 e eu retorno. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, 6 pétalas. Todas da mesma forma, colocando um ponto baixo, 5 pontos altos. Prende, né, com o ponto baixo, aí vai para o outro espaço, faz um ponto baixo, 5 pontos altos e prende com um ponto baixo. Então, fiz aqui um total de 6 pétalas, lembrando que estamos trabalhando pelo lado avesso do trabalho. Agora, eu vou virar o meu trabalho para o lado direito. Então, viro o meu trabalho para o lado direito. Aqui eu tenho que deixar a minha correntinha alongar um pouquinho para não desmanchar. E agora, a gente vai fechar aqui a nossa primeira pétala. Então, a gente... Ó, por que que temos que trabalhar pelo lado avesso? Pois depois vamos... Quando a gente virar, ó, aí o lado vai ficar o lado direito, né, da flor, pro lado direito do trabalho. Então, por isso o motivo da gente trabalhar pelo lado avesso, tá bom? E aqui, ó, a gente vai fazer dessa forma, vira pro lado direito, né? Aí, você vem, ó, com a sua alcinha que tá saindo aqui, ó. Você vem e vai vir aqui no seu primeiro ponto, ó. Você pode prender tanto por esse lado, ó. Mas você pode prender também assim, ó. Vou explicar pra vocês. Ó, você pode vir aqui, ó. Ó, o lado avesso virado pra você, aí você vai vir, vai introduzir aqui a sua agulha no seu primeiro ponto baixo, ó, por dentro do ponto, laça a sua alcinha aqui, ó. Você vai laçar a sua alcinha, vai puxar por dentro, aqui, ó, do primeiro ponto baixo. Aí, faz um ponto baixo, que é pra prender aqui a sua pétala, ó. Ela vai ficar assim, ó, você prendeu. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Pronto, pessoal, então agora a gente faz aqui mais uma correntinha, né, pra separar. Vou vir aqui, ó, no meu espacinho da frente, vou fazer mais uma pétala. Da mesma forma, faço um ponto baixo. 5 pontos altos no mesmo lugar. A gente vai estar fazendo uma flor e 2 pétalas de espaço entre as flores. Então, eu já fiz a nossa primeira flor e vou fazer aqui 2 pétalas para dar o espaço entre uma flor e outra, tá bom? Então, fiz a minha primeira pétala, faço mais uma, colocando um ponto baixo e 5 pontos altos no mesmo lugar. Então, 3, 4, 5 pontos altos, prendo com um ponto baixo. Essas 2 pétalas que eu fiz aqui, ó, vou virar pro lado direito. Elas vão ficar desta forma mesmo, elas ficarão virado aqui, ó, pro lado direito, só que elas vão ficar do lado esquerdo, mas não tem problema, pois o que vai aparecer mais são as flores, né? Quando eu fizer a outra flor aqui, ó, ela vai ficar quase que coberta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa daqui que já tá pronta, ó, pra vocês entenderem, ó. A gente vai colocar 2 pétalas pra fazer sempre a separação aí das flores, tá bom? A gente trabalha do lado direito, pra quando a gente virar pra cá, as flores, elas ficarem, as pétalas virado pro lado direito. Essas 2, elas ficaram sempre, ó, o lado direito delas vão ficar aí pro lado avesso do trabalho, mas não tem problema. Então, fiz as minhas 2 pétalas aqui de separação de uma flor para outra. Aí, agora eu inicio fazendo mais 6 pétalas para mim fazer a outra flor. Então, aqui, novamente, eu viro pro meu lado esquerdo, viro o meu trabalho pro lado esquerdo. Deixa eu só ajeitar aqui o fio. Então, fiz aqui as 2 pétalas de separação, continuo fazendo aqui mais 6 pétalas, tá
bom? Da mesma forma, venho aqui, ó, no meu lado, do meu lado avesso, e vou fazer aqui as pétalas para dar continuidade, né, aqui a nossa flor. Então, fiz um ponto alto, 2, 3 pontos altos, 4 e 5. 5 pontos altos, sempre afastando os pontos para não ficar um ponto em cima do outro, para não ficar uma pétala feia. Então, já fiz aqui a minha primeira pétala dessa segunda flor. Vou fazer mais 5 e eu retorno pra gente fechar, tá bom? Pronto, pessoal, então, ó, voltei aqui pra gente fechar aqui a nossa segunda flor. Lembrando que aqui eu fiz 2 pétalas, que será a separação dessa primeira flor para a outra. Então, eu deixo essas duas, né? Aí, fiz mais 6 pétalas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar aqui pro lado direito do nosso trabalho, para me explicar para vocês como é que vai ficar. Então, aqui, ó, a gente vai virar pra cá, ó. Essas 2 pétalas aqui, a gente sempre vai deixar 2 para fazer aí essa separação. Ó, eu vou fechar e vai ficar desta forma, certo? Então, viro novamente pro lado avesso para fazer o fechamento. Então, aqui, ó, eu pulo essas 2 pétalas, que é de separação, venho aqui, ó, na minha primeira pétala da flor, onde eu fiz ali o meu primeiro, o ponto baixo, introduzo a minha agulha por trás, ó. Ó, veja como é que tá, ó. Venho por aqui, ó. Pego aqui a laçadinha da minha última pétala, ó. Puxo ela, passo por dentro do ponto e prendo com um ponto baixo. Aí, eu faço mais uma correntinha. Se você não quiser deixar essa correntinha, também dá certo. Eu achei melhor deixar a correntinha para dar um espaçozinho, né? Aí, eu venho aqui, ó, no meu Vzinho, faço um ponto baixo e eu vou iniciar a fazer as pétalas. Lembrando que eu vou fazer sempre 8 pétalas. Eu fiz apenas 6 aqui no início, pois quando eu voltar, eu vou fazer aqui as outras 2 pétalas, que será de separação. Se você quiser iniciar já deixando as 2 pétalas, aí você já inicia fazendo 8, né? Você inicia fazendo 8, aí deixa as 2 e prende aqui a primeira flor. Eu iniciei fazendo 6 pétalas e já fiz o fechamento aqui da minha primeira flor. Aí, fiz mais 8 pétalas, deixei 2 e fechei a minha flor. Ficando assim, ó. Veja como tá ficando, é muito bonito esse trabalho. Fica um trabalho bem bacana, certo? Ele é trabalhoso, mas no final é muito satisfatório a gente ver o final desse trabalho, tá bom? Vou iniciar aqui com vocês mais uma flor, para não restar nenhuma dúvida. Então, venho aqui, ó, já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, iniciando aqui mais uma flor, né? Então, vou fazer novamente 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos, venho no mesmo espaço, faço um ponto baixo, vou no espacinho da frente, faço um ponto baixo, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 pontos altos, sempre afastando para ficar uma pétala bem bonita. Pronto, essas 2 pétalas será as pétalas, né, de separação entre uma flor e outra. Então, fiz 2 pétalas, vou fazer aqui mais 6 pétalas
para poder fazer, então, a nossa terceira flor. Vocês vão fazendo aí a de vocês. Eu vou fazer aqui mais essa flor, fazer aqui mais 6 pétalas, volto para fazer o fechamento e depois vocês vão dar continuidade fazendo o trabalho de vocês, tá bom? Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, as pétalas e vou fechar aqui com vocês a outra flor. Então, eu deixo duas virado aqui pro lado avesso do trabalho. Essas 6, ó, já giro ela aqui, ó, pro lado direito. Elas têm que ficar desta forma. Aqui, ó, pra mim prender ela aqui. Então, eu pego aqui novamente, vou ficar pelo lado avesso aqui do trabalho, deixando essas duas aqui, ó. Venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, vou pegar aqui essa alcinha, vou puxar ela, vou passar por dentro aqui do ponto baixo e prendo, né, com um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha para separar e vou fazer tudo novamente. Venho aqui no espaço, faço um ponto baixo e vou dar continuidade, né, fazendo aqui as pétalas de 5 pontos altos, prende com um ponto baixo. Então, acredito que já dá para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês voltam aí pro início do trabalho. Eu vou mostrar aqui, ó, como tá ficando. No início, elas não ficam aí direitinho, mas quando a gente terminar, a gente vai organizar, ó, para dar forma aqui às flores, certo? Então, vai ficar assim, ó. Vocês vão dar continuidade, sempre fazendo 8 pétalas. Aí, deixa 2 pétalas, né? E vamos trabalhar sempre aí pelo lado esquerdo, pelo lado avesso do trabalho, tá bom? Faz as 8 pétalas, volta para fechar, deixa 2 pétalas e fecha aí no ponto baixo. E inicia a fazer as pétalas tudo novamente. Então, eu vou fazer aqui as minhas flores, vou dar continuidade, fazer por toda a volta. E eu retorno pra gente finalizar, né? Ver aqui como é que vai ficar a quantidade aqui dos espaços. Se quando eu chegar aqui não der, eu posso desmanchar o meu Vzinho, fazer mais um. Se tiver sobrando, eu posso tirar, pois eu não finalizei a carreira aqui dos V, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha volta e eu retorno para a gente dar continuidade aqui o nosso trabalho. Pronto, pessoal, retornei aqui, ó, para a gente finalizar aqui o nosso trabalho. Já confeccionei aqui, ó, por toda esta volta, eu fiz um total aqui de 20 flores. E venho finalizar, pois aqui tem o espaço de eu fazer mais uma flor. Então, eu vou mostrar para vocês qual a adaptação que a gente terá que fazer. Então, eu vou virar meu trabalho pro lado avesso, aqui da nossa peça. Só lembrando, né, que eu não finalizei aqui, ó, não fechei a minha volta. Trabalhado aqui com o fio verde. Iniciei aqui, ó, né, trabalhar as pétalas, deixei esses espaços, pois dessa forma tem como a gente fazer, né, alguma adaptação caso não dê os espaços, tá bom? Então, aqui eu fiz a minha última flor, certo? E eu tenho aqui, ó, 2 espaços. E esses 2 espaços serão os espaços das pétalas que a gente tem de deixar, né? Aqui de espaço entre uma flor e outra. Então, agora fica fácil da gente contar. Então, eu vou deixar esses 2, que vai ser as pétalas que vão separar aqui a nossa flor. E eu tenho que ter mais 8 espaços, certo? Pois eu tenho que ter 6, que será para mim fazer a outra flor. E os outros 2 espaços aqui, ó, vai ser as 2 pétalas. Não, desculpa, pessoal. Vai ser as 2 pétalas, né? Tá certo, vai ser as 2 pétalas que vai separar a flor dessa daqui, ok? Então, eu vou contar assim, ó. Eu conto esses 2 espaços, que será aqui pra minha flor, e vou ter que ter mais 6 espaços. Então, ó, tem 1, tá dando pra vocês verem, né? Tem 1, 2, 3, 4. Se eu fechar aqui, ó, eu só vou ter 5 espaços. Então,
fica faltando um. Então, a gente terá que fazer uma adaptação. Lembra que eu falei para vocês que tinha que ser múltiplos de 8 mais 1? Muito bem. Então, aqui, se eu tivesse fechado aqui, ó, eu ia ficar com 168 pontos. Pois os 168 pontos, eles são múltiplo de 8. Até aqui tudo bem, né? Só que eu tenho que fazer mais um ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer um ponto, eu já fiz aqui as duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Não vou pular aqui esse, ó. Eu posso fazer nesse ponto, um ponto alto, aí faço duas correntinhas e emendo aqui, ó, certo? Só que eu vou virar pro lado direito, né? Pois a gente, quando nós estávamos trabalhando a volta aqui com o fio verde pelo lado direito. Então, vou finalizar aqui. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, ó, só lembrando, se eu fechar aqui, eu vou ficar com 168 espaços, só que eu preciso de 169. Então, eu não posso fazer mais um V, porque aí vai sobrar pontos, vai sobrar espaços. Então, eu tenho que fazer essa adaptação aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Eu sempre vinha pulando um ponto, só que não tem problema. Eu posso fazer aqui nesse ponto, como nesse. Eu vou fazer nesse aqui, eu vou pular esse e vou vir pra cá. E vou fazer um ponto alto. O certo seria eu fazer um V, só que se eu fizer um V, vai sobrar espaço. Então, simplesmente eu vou fazer duas correntinhas. Venho nesse ponto aqui, ó, onde a gente iniciou a carreira dos Vzinhos, e vou prender com um ponto baixíssimo. Desta forma. Não se preocupe que não vai dar diferença no trabalho, certo? E dessa forma, vai dar certinho aqui a quantidade dos espaços. Então, por isso que é importante, por isso que é interessante você não fechar a carreira. Pois se eu tivesse fechado a carreira e eu tivesse iniciado, né? A gente inicia desse lado. E se eu tivesse iniciado já aqui, ó, desse ponto, aí não tinha como eu desmanchar para me fazer essa adaptação. Então, aqui é uma dica, se você quiser seguir, tá bom? É uma sugestão. Se você quiser seguir, eu aconselho para você não correr o risco de ter que desmanchar aí todas as flores, né? Como aconteceu comigo quando eu fui fazer esse suplá, tá bom? Então, agora, né, é só alongar o fiozinho aqui, ó. A gente alonga, vai arrematar, né? Pois agora eu sei que eu já tenho o espaço, a quantidade de espaço aqui suficiente para a confecção das nossas pétalas e fazer nossas flores. Então, agora eu vou virar novamente meu trabalho, depois eu arremato aqui esses fios. Então, aqui eu tinha fechado, né, aqui a minha última flor, a minha penúltima flor. Fiz aqui a minha corrente de espaço. Vou vir, ó, no meu espacinho da frente e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer junto com vocês essa última flor. Vou fazer aqui o meu ponto alto. O meu segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Só ajeitar aqui esse fio. E o meu quinto ponto alto. Desculpa, só ajeitando aqui. 5 pontos altos, venho no mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Venho no espacinho da frente e faço novamente. Um ponto baixo. Vou aproveitar para me escondendo esse fio aqui, depois eu corto. Então, fiz um ponto baixo. Vou fazer aqui no mesmo espaço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Fica um pouquinho ruim, pessoal, da gente gravar e confeccionar a peça
Então, fiz aqui 5 pontos altos, venho no mesmo lugar, prendo, né, aqui com um ponto baixo. Vou vir aqui, pronto, aí essas duas pétalas, né, serão as pétalas de separação, aqui dos motivos das nossas flores. Então, vou iniciar aqui, ó, para fazer a minha última flor, fazendo aqui o meu ponto baixo. Faço 5 pontos altos, iniciando aqui, né, mais uma pétala. Dois, três, quatro e 5 pontos altos. Venho no mesmo lugar, prendo com ponto baixo. Venho aqui no espaço da frente, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, prendo com um ponto baixo. Então, já tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2. 4. Vou fazer mais 2. Mais 2 não, mais 6, né? Mais 4, desculpa, porque eu tenho 2 aqui. Aí, vou fazer mais 4. Aí, vou fechar a pétala para formar a nossa última flor. E vai sobrar aqui, ó, 2 espaços que serão as pétalas de separação. Então, vou concluir aqui as minhas pétalas. Já tenho 4. Vou fazer mais 4 e eu retorno, tá bom? Pronto, pessoal, ó, fiz aqui as 8 pétalas. Esse fio verde, ó, que eu vinha conduzindo, né, pra fazer o arremate dele aqui. Vou cortar. Tenho aqui, ó, 8 pétalas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, essas duas, né, elas vão ficar aqui pra me separar a flor da outra. Coloco o meu trabalho pra cá. Venho nessa pétala aqui, no meu primeiro ponto. Vou pegar aqui a alcinha aqui, ó, dessa pétala. Puxar aqui pra mim fazer, fechar aqui elas duas. Desta forma, né, eu fecho aqui mais uma flor. Juntando aqui as pétalas, faço aqui um ponto baixo. E tenho aqui, ó, esses 2 espaços, né, que será o espaço para eu fazer aqui as 2 pétalas que está faltando, que as pétalas de separação aqui entre uma flor e outra. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos, já fiz um ponto baixo, aí faço 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5, prendo com um ponto baixo, venho no outro espaço, faço um ponto baixo e vou fazer a mesma coisa, né? Colocar um ponto baixo e 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou aqui a nossa pétala, que é onde a gente fez aqui esse pontinho para unir. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou alongar o meu fio, já arremato. Vou dar aqui um nozinho. Vou
fazer assim, ó, venho pra cá, vou dar aqui um nozinho, vou arrematar e venho mostrando como foi que ficou aqui as nossas flores, tá bom? Aqui eu dou um nozinho, vou colocar aqui por baixo das pétalas. Você vai escondendo aí o seu fio por baixo aí desses pontos altos. Desta forma. Vou dar aqui mais um nozinho para ficar bem seguro aqui o nosso arremate. Tentar esconder aqui por baixo. Desta forma. Vou organizar agora. Pronto, pessoal, vocês vão achar que ele vai estar querendo subir, certo? É normal, é assim mesmo, pois aqui é um trabalho manual. E agora a gente terá que organizar aqui, ó. Vocês vão fazer as flores de vocês pegarem forma, porque elas ficam um pouquinho tortas, vocês vão organizando cada uma aí, ó, pra ficar bem assentadazinha. Não dá pra câmera do celular pegar a peça toda, mas depois eu vou tirar a foto para mostrar para vocês como ficou, certo? Então, aí vocês têm que dar uma aberta, fazer uma aberturazinha assim, ó, para ajustar aí, para a flor de vocês pegar aí o formato. Vai fazendo aí por toda a volta, aí por toda a lateral. Ó. E fica aqui um trabalho bem bonito. Você pode estar adaptando, né? Fazendo aí suplar. Esse daqui será uma toalhinha. Depois eu vou tirar a foto e mostrar pra vocês como ficou. Vocês podem fazer um tapete. É como eu falei, vocês terão que trabalhar, né? Vai depender aí do tamanho que vocês vão querer. Pra vocês estarem aumentando aí os pontos e finalizar aí com uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 8. E quando você fizer alcançar aí os seus múltiplos de 8, você vai colocar mais um ponto. E eu aconselho vocês a fazerem da forma como eu fiz, né? Quando fizer a carreirinha aqui com o fio verde, não fechar a carreira, pois depois, quando vocês voltar fazendo as flores, caso os espaços não sejam suficientes, tem como vocês fazerem aí a adaptação da forma como eu fiz aqui, mostrei para vocês. Pois como já falei, às vezes a gente conta os pontos, mas acaba esquecendo um e não bate certinho, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, desse trabalhinho. Não sei se o tamanho da toalhinha que ficou, né? Ficou aqui, ó, medindo aproximadamente 48 a 49 centímetros, certo? Ficou o tamanho perfeito, o tamanho que eu queria, pois aqui vai ser uma toalhinha, certo? E agora eu vou falar para vocês a quantidade de pontos que eu fiz para fazer esse porta-copo, porta-jarra, e a quantidade de pontos, né? Quantidade de pontos, de flores. Esse aqui, ó, ele ficou medindo de 19 a 20 centímetros. E eu fiz aqui com 8 flores. A quantidade de pontos que eu finalizei, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e finalizei aqui com 65 pontos altos. Eu fiz 64, que é múltiplo de 8, e fiz mais um, aí ficou 65. Então, deu aqui 8 flores. Sempre eu aconselho vocês a fazer da forma como eu fiz. Não fechem a carreira com o fio verde, pois caso precise, vocês têm como fazer aí a adaptação, tá bom? E esse suplá aqui, eu confeccionei aqui, eu vou dizer a quantidade de carreiras, certo? Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 11 voltas com o fio branco.
E finalizei aqui a quantidade de pontos, 128, né, que é múltiplo de 8, e coloquei mais um, aí fiquei com 129. E para o suplá, né, eu fiz aqui 16 flores. Então, para 16 flores, vocês têm que fazer aí uma quantidade de 129 pontos. Então, se você quiser fazer suplá, esse tamanho aqui, ele ficou perfeito para um suplá, ó. Ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro. Então, é o tamanho ideal para suplá, né? Mas você também pode usar nesse tamanho para fazer aí uma toalhinha. Vocês podem usar aí da forma como vocês quiserem, né? Vai depender do gosto de vocês, certo? Então, é isso, pessoal, a quantidade de ponto, né? Vocês podem estar adaptando aí, fazendo qualquer trabalho, pode fazer tapetes. Vocês terão apenas que observar aí se é múltiplo de 8 para dar certinho com a, né? Pois as flores, os nossos motivos de flores, 8 pontos, né? A gente leva 8 espaçozinhos desses, dos Vs. Então, vocês têm que prestar atenção somente nisso, nessa fórmula aí. Mas pode estar adaptando e fazendo aí qualquer trabalho no tamanho que você quiser, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu trabalho, da minha forma de explicar. Espero que vocês tenham entendido o passo a passo. Se você estiver chegando agora no meu canal, se gostar aqui do meu vídeo, se inscreva e não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Me sigam também lá na minha rede social, Instagram, @Dora de Souza. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.